A ideia do contrato social hoje pode não ser muito conhecida, mas foi muito difundida durante os séculos 17 e 18 pelos filósofos iluministas. O iluminismo foi um movimento que tinha como fim de esclarecer a humanidade. Eles então viam que a humanidade, durante a Idade Média, passava por uma era de obscurantismo, de racionalidade, e então passariam por meio da razão e do racionalismo guiar e esclarecer a humanidade de novas ideias que viriam a transformá-la. Dentre esses iluministas, haviam alguns que tinham a ideia do contratualismo, que é a ideia de um contrato social. Mas muitas pessoas hoje se perguntam, né? Eu não assinei nenhuma espécie de contrato, não me foi dito que eu deveria assiná-lo, nem eu vejo uma justificativa para que eu tenha que respeitá-lo. Mas estudando esses filósofos originais, nós vemos que a ideia do contrato social é muito bem justificada por eles em seu tempo, foi ao menos, e que ela influenciou a maneira que pensamos e vivemos sem que nem possamos imaginar. Dentre esses filósofos contratualistas, nós temos dois em específico que, apesar de suas semelhanças, tinham as suas diferenças em como ver o mundo e como ver a ideia do contrato social. E comecemos com Jean-Jacques Rousseau, um filósofo francês. Jean-Jacques Rousseau se dedicou muito à pedagogia e à ideia de entender o estado natural do homem, e o seu contratualismo pesa muito nisso. Para Rousseau, então, o homem viveria um estado natural de liberdade, porém a partir do momento em que este entrasse e passasse a viver na sociedade, seria exigido então uma autoridade. Para Rousseau, a primeira autoridade é a força. No entanto, a força não seria algo de direito, já que o mais forte nem sempre será mais forte. E o senhor nem sempre será senhor. Além disso, a força violaria a própria liberdade natural do ser humano, com a própria escravidão sendo algo, então, contraditório. Assim sendo, para Rousseau, as pessoas, por meios espontâneos e até inconscientes, por que não, tomariam parte de sua liberdade a fim de que num contrato social assinado de maneira alegórica por todos, se constituísse então um meio para que a autoridade pudesse ser exercida. E para Rousseau, esse meio é sem dúvida o Estado. Mas então, com esse contrato já posto e com a sociedade agora organizando-se em uma autoridade, esse Estado seria dirigido de que maneira? Assim entra outra ideia muito cara a Rousseau, que sem ela não se pode entender precisamente a sua ideia de contrato social. No sentido de que seria uma vontade, um bem coletivo que as pessoas fariam este contrato, o Estado seria então dirigido pela vontade geral. A vontade geral não é necessariamente a vontade da maioria. A vontade geral é o bem comum. O bem comum pode ser pensado por uma minoria, mesmo por uma pessoa dentro da sociedade. Assim sendo, apesar de não advogar necessariamente por um conceito de governo, como uma aristocracia, uma república ou uma monarquia, o conceito da vontade geral está intimamente ligado à maneira que Rousseau vê que o mundo seja governado. No entanto, para Rousseau, como talvez muitos possam pensar, a propriedade não se constituiria como um direito natural a ser protegido ou promovido. Rousseau via a propriedade privada com muita desconfiança. Para ele, a injustiça e desigualdade no mundo começaram a partir do momento que um homem viu uma terra, a tomou e disse: "É meu, pertence a mim". Assim, para ele, a própria bondade natural do ser humano se faz como uma ideia presente em seus trabalhos. E a propriedade seria uma deturpação dessas liberdades individuais. Jean-Jacques Rousseau era francês. E então, em um país vizinho, em uma ilha, na então Inglaterra, vivia então John Locke, que era um filósofo também iluminista, só que agora do iluminismo britânico. John Locke terá muita semelhança com a ideia de contrato social de Rousseau. No entanto, ele não verá o Estado como um contrato que de maneira toma as liberdades individuais do ser humano, mas verá ele como um garantidor, sendo inclusive um Estado tirano ou que não possa garantir essas liberdades individuais, sendo digno de ser combatido e até desobedecido em certa medida. Não obstante, as ideias de John Locke e o seu liberalismo viriam a influenciar as declarações do direito do homem e do cidadão na Revolução Francesa, mas também
contra-revolução, que então teria esse cunho de rebelar-se contra um governo que até então era tirano. No caso, sendo essa a Revolução Americana. E é interessante pensar, a Revolução Americana teve um caráter liberal e John Locke é tido como o pai do liberalismo. Então, assim, nós podemos perceber que uma diferença fundamental na ideia de contrato social e de liberdade natural do homem, para Locke abarcaria a propriedade também, sendo estas as três liberdades individuais mais caras aos trabalhos de John Locke: a vida, pois sem vida não há como exercer os outros, a liberdade e a propriedade. Para John Locke, a propriedade seria um direito natural na medida em que ela é fruto do trabalho do homem. Por isso, um Estado tirano seria um Estado que não poderia ou não desejaria garantir a propriedade dos seres humanos e seria digno de uma desobediência em certo sentido, pois para John Locke, o Estado só pode existir com o consentimento total de seus governados, com a democracia e a ideia moderna de democracia sendo muito influenciado também pelos ideais de John Locke. Locke e Rousseau, pois enquanto Rousseau via com essa desconfiança a propriedade como originadora da injustiça e desigualdade no mundo, como antes dito, John Locke veria a propriedade como algo mais caro ao ser humano, que abarcaria um direito natural que até antecederia o Estado como algo primoroso. E isso mostra que enquanto Rousseau abarcava um conceito mais coletivo e de bem-estar coletivo, John Locke não necessariamente se importava com o bem-estar de uma coletividade. Claro, se importava com o bem-estar dos indivíduos, mas entendia que justamente o respeito a essas individualidades, como a própria propriedade, seria apenas isso o necessário para que a sociedade funcionasse da melhor maneira e que esse contrato social e a organização do Estado que o sucederia seria o mais justo possível para todas as pessoas. Então, em conclusão, fica a reflexão. Qual desses filósofos e quais ideias teriam mais influenciado o mundo? Quais ideias seriam, não necessariamente as melhores, mas as que mais se adequam à sociedade, tanto daqueles tempos, que então buscava esclarecer-se e moldar-se às mudanças do tempo, mas também quais ideias, se seguidas, podem melhor compreender a natureza do ser humano e guiá-lo a um futuro melhor, um futuro onde as ideias de liberdades individuais do ser humano, de respeito à expressão e à sua própria vida como algo digno de existência, quais ideias, se adotadas, podem guiar a humanidade para que ela resguarde tais princípios anteriormente pensados.